Gente, aos poucos os rumos do Santos para a temporada de 2026 vão ficando mais claros, né? Não que eu concorde, vocês sabem muito bem o que eu penso com relação a tudo isso, mas a gente também precisa comentar a respeito desses movimentos que a diretoria vem fazendo, nada muito conclusivo. O Santos não contratou nenhum jogador ou não dispensou nenhum jogador ainda, mas movimentos claros de negociação que vão dando o tom do que pensa a diretoria barra departamento de futebol sobre o elenco de 2026. É sobre isso que eu quero falar hoje e também quero falar sobre uma perplexidade que eu fiquei perplexo depois do meu último vídeo falando bastante da questão financeira. E é um vídeo que, sabe aquele vídeo que você faz sabendo que você vai apanhar de tudo quanto era lado? E eu me surpreendi muito com o movimento do torcedor do Santos nesse vídeo específico e num outro vídeo de um outro canal que eu gosto bastante, que eu quero comentar aqui, que eu acho que temos aqui uma substância pequena, um pequeno fragmento, mas uma substância interessante de que não vai ser tão fácil ser populista para o Marcelo Teixeira em 2026. Porque o torcedor está preocupado, está muito preocupado com a situação do clube, muito mais do que eu imaginava. E isso precisa ser conversado aqui entre nós, vamos conversar sobre. Não antes de você se inscrever no canal, não antes de você ativar o sininho, não antes de você deixar o seu like, deixar o seu hype, e não antes de você, obviamente, hoje é dia 14, dia 14, o Natal faltam absolutamente 11 dias para o Natal, então se você obviamente ainda não comprou os presentes de Natal, ainda dá tempo de chegar na sua casa, presentes esses que obviamente você vai comprar na Insider. Eu que uso muito as Tech T-shirts, essa camiseta mesmo aqui é uma Tech T-shirt que eu simplesmente não precisei passar, simplesmente tirei do varal e coloquei e olha, posso suar o que for. Não que seja uma característica muito forte minha, mas posso suar o que for e não vai pegar cheiro, porque é uma tecnologia absolutamente incrível, além de ser um tecido que cola no corpo, que te deixa muito confortável, que combina com várias roupas, isso só especificamente falando de Tech T-shirt, mas as calças eu sou absolutamente fã, meu pai virou fã, minha mãe tem comprado coisas por lá, minha irmã também, porque o acervo feminino também tem sido muito interessante. Então é uma ótima loja para você dar presentes bons. Ninguém quer dar ganhar presente fuleiro no Natal, né? Então, assim, é um presente legal. De repente você não precisa comprar várias coisas, mas um presentinho da Insider, eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai adorar um presente para você mesmo. Já que está acabando o ano, se presentear com uma peça de roupa bonita, já que você trabalhou tanto, você merece. Então utiliza lá o meu cupom, que juntando o meu cupom mais os descontos que você vai encontrar nessa semana na Insider, você pode pegar até 30% off. Então aponta o seu celular para o QR Code e utiliza o cupom Rodolfo Gomes tudo junto ou clica no link na descrição aqui para ser feliz na loja da Insider. Fechado? Bom, gente, vamos lá. Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre o Mike. O Santos tomou a conclusão de que vai vender o Mike, ou melhor, vai tentar negociar o Mike com outro time. E isso, assim, eu não vejo como aos olhos essa decisão, mas ao mesmo tempo é uma decisão que depois de 12 jogos mostra que a contratação do Mike foi um absurdo. De novo, assim, eu me lembro que quando o Santos cogitou o Mike, todas as pessoas que cobrem o Santos foram a favor, inclusive aqui esse canal. Então não trata-se de também cuspir no prato, sabe? Ou de não ter consciência de que era um jogador que a gente entendia diante do problema que o Santos vinha tendo nas últimas temporadas com a lateral direita, que podia resolver. Mais do que o Igor Vinícius. Eu acho que ninguém esperava que o Mike rendesse menos do que o Igor Vinícius, né? O que ninguém sabia, portanto, é as condições da contratação do Mike. Um contrato de 3 anos, de um jogador já veterano, né? Que assim, segundo, lembra o que o Tele Santana falava? O cachorro de açougue e o cachorro magro? O Mike, por mais que seja campeão em todos os clubes pelos quais passou, é cachorro de açougue, cara. O cara não tem mais aquela mesma fome de provar nada pra ninguém, sabe? Ele inclusive fez o melhor contrato da vida dele em termos salariais. Então assim, o cara veio
Eu não sei qual que é a fome do Mike, eu não tô dizendo também que faltou vontade, nem nada disso, mas o Igor Vinícius é um cachorro magro, é aquele cara que precisa provar, aquele cara que veio sob desconfiança, aquele cara que foi criado na base, que pô, eu desci o cacete no cara, não só eu, muita gente desceu o cacete e falou, imagina que precisa desse cara. Então ele tinha um objetivo, calar todo mundo, né? O Mike não, veio como campeão, veio de um time com uma estrutura hoje muito melhor que a do Santos e tudo mais, por um salário muito alto, não deu certo. Mas assim, óbvio que se você fizesse uma enquete com o torcedor do Santos e colocasse as condições desse contrato do Mike, eu tenho certeza que as mesmas pessoas que eram a favor se tornariam contra. Porque não é só sobre montar time de futebol, não é só sobre você pegar uma pecinha e colocar no campinho. Puta, eu quero essa peça aqui. Não, tem negociação. E a negociação não pode ser tão ruim. O Santos não tem o direito de fazer negociações tão ruins. E essa negociação foi capitaneada pelo Alexandre Matos, que é muito brother do jogador e arrumou um contrato para ele muito legal, muito maravilhoso. Será que o Alexandre Matos, como diretor do Santos, um cara que recebe dinheiro do Santos, ao fazer esse contrato com o Mike, eu sei que ele foi chancelado pelo presidente Marcelo Teixeira, que assinou o contrato, mas será que o Alexandre Matos, ao fazer esse contrato, ele pensou mais no Santos ou pensou mais no Mike, que é seu amigo? Eu tenho realmente dúvidas se ele não serviu ao Mike ao fazer um contrato desses com o jogador e passou por cima dos interesses do Santos, porque não faz o menor sentido você, em sã consciência, achar que um jogador que ganhava 3 vezes menos num time que tem muito mais dinheiro que o Santos, eu tenho apuração que o Mike ganhava 300 mil reais, então você paga o triplo do que ele ganhava no Palmeiras, que pode pagar muito mais do que o Santos, para o jogador vir jogar num contrato de 3 anos, sendo que o Mike, nas últimas temporadas, havia deixado de ser lateral e estava na mão do Abel jogando como um ala. Ou muitas vezes dobrando o lateral, jogando como ponta direita, mas pouquíssimas vezes como lateral. Então eu fico me perguntando de fato se o Alexandre Matos não tentou agradar muito mais o seu amigo e beneficiar nessa relação muito mais o seu amigo do que os interesses do Santos, porque não faz o menor sentido essa contratação. Pois bem, agora com o Mike sendo reserva e não tendo se firmado, faz ainda menos sentido. Então o Santos tenta correr atrás do prejuízo e tenta se livrar do Mike, tenta de alguma maneira encaixar o Mike, que deve ter mercado em algum outro clube do futebol brasileiro, mas é óbvio. Não há trouxas em outros clubes capazes de pagar R$1 milhão para um lateral direito com a idade do Mike, com o histórico de lesões do Mike, com tudo isso que eu falei, há muitos anos sem jogar na sua posição de origem. Então assim, eu imagino que exista mercado para o Mike em vários times, mas acho que dificilmente o Santos vai encontrar um time que pague mais da metade do salário. Então quem então vai ficar na conta do Santos, para o Santos ver um jogador que foi comprado, adquirido, que jogou só 12 jogos, jogando num rival. E aí isso, no final do ano, ferra o balanço, porque é um dinheiro que o Santos gastou num jogador que sequer utilizou. Então, mostra como que hoje essa gestão do Marcelo Teixeira é muito ruim. É muito ruim. Quando você compra um jogador por um custo baixo, um salário baixo, e que um contrato curto, cara, se der errado, tudo bem. Vou te dar um exemplo aqui, Lautaro Dias. Deu errado, né? Ninguém, eu acho que era a favor da contratação do Lautaro Dias. Eu até lembro que eu apanhei um pouquinho quando eu falei pra vocês que ele era fraco. Eu fiz um vídeo aqui nesse canal, é só você digitar Lautaro Dias e você vai ver o vídeo da contratação. Eu desci o cacete, então tem histórico aqui no canal. Se você duvida, é só procurar, tá aqui. A internet não apaga as coisas. Enfim, nos comentários lá, muitos comentários falando que eu tava sendo impaciente demais, que eu precisava esperar o cara entrar em campo, que não sei o que, aquela coisa toda. Que ele tinha jogado bem no Independente Del Valle. Ok. O Lautaro, por mais que tenha dado errado, que seja um bagre, o Lautaro não é um cara que vai prejudicar as contas do Santos. Por mais que ele tenha contrato até o meio do ano. O Lautaro tem um salário civilizado, 300 e poucos mil. Para um atacante é pouco. O Santos não pagou nada pelo empréstimo dele, que eu saiba. Se pagou, foi uma merreca. E assim, o cara tem um contrato de empréstimo, acabou o contrato de empréstimo, tchau. Acabou, tá tudo certo. Esse cara não vai ficar penduricado no Santos durante 3 temporadas ganhando R$1 milhão, como o senhor Tiquinho, como o senhor Mike. E como outros. Como é que o Santos faz um contrato tão longo com Cabalheiro, com Bilal Brahimi, jogadores que eram apostas?
Jogadores que eram apostas. Quando o jogador é aposta, eu sou a favor das apostas, porque elas são mais baratas. O Bilal Brahimi veio livre do mercado, o Cabaleiro veio por 1 milhão e pouco de dólares. Aliás, o Santos gastou mais no Cabaleiro do que o Santos ganhou na venda de um titular, que era o Guilherme. E aí o pessoal acha que eu tô sendo viúva do Guilherme, mas eu tô falando um fato, uma obviedade. Quem que vale mais, o Guilherme ou o Cabaleiro? Se o Cabaleiro valesse mais, o Cabaleiro tinha ganhado a posição do Guilherme. Tinha números no Santos e ele não teve capacidade de fazer isso. Nenhum treinador que passou por lá, desde que o Cabaleiro chegou, Kleber Xavier ou Vojvoda, usaram o Cabaleiro de titular na posição na ponta esquerda. Usaram o Guilherme porque o Guilherme é melhor. E o Santos gastou. Tá gastando. Gastou com o Cabaleiro a mesma coisa que tá ganhando com o Guilherme. A mesma coisa. Por quê? Porque esse time vende muito mal e contrata muito mal. Então, assim, essa situação do Mike, eu acho muito difícil que o Santos consiga reaver no mercado essa burrada, essa burrice, que, de novo, eu tenho desconfiança se o Alexandre Matos não quis beneficiar o amigo em detrimento do clube que paga o seu salário. Porque tem que desconfiar. É muito estranho. É muito estranho. Vamos lembrar que teve a entrevista dos dois juntos e o Mike agradecendo, né? O Alexandre Matos, etc. Pô, agradeceria meu amigo para sempre se ele fizesse eu ganhar R$1 milhão por mês. Resolveria a minha vida, da minha família, da minha terceira geração. Entendeu? Também seria eternamente grato. E o Santos fica grato com o trabalho do Matos? O trabalho do Matos até aqui é bom. Gastou $8 milhões em 2 zagueiros, mais ou menos. Trouxe um centroavante que não resolveu, vendeu um menino da base, um centroavante que poderia resolver a preço de banana, que tá fazendo gol na Europa. Não conseguiu nem segurar um percentual do passe do menino, a não ser uma pequena mais-valia. Esse cara tem feito um bom trabalho no Santos? Esse cara tem feito um bom trabalho no Santos? É a pergunta que eu faço. Por que esse cara tá lá ainda? O Marcelo Teixeira vai cometer o mesmo erro que cometeu com o Galo, de manter esse cara até quando? Sabe, são erros e erros e erros que vão se somando no clube. Eu tenho certeza que por mais críticas que eu tenha ao Marcelo Teixeira, por mais desconfiança que eu também tenha do Marcelo Teixeira com relação a propositalmente poder, quem sabe, tá sucateando o clube para vender barato, a gente não sabe os interesses do Marcelo, mas eu tenho certeza que ele ama muito mais o Santos do que o Alexandre Matos. Eu tenho certeza que ele pensaria muito mais no Santos do que o Alexandre Matos. Sabe? De novo, tenho dúvidas se o Alexandre Matos pensa mais no Santos ou pensa nos amigos. Então, aí agora, além de tudo, com essa notícia de que o Santos pode se livrar do Mike, tenta se livrar do Mike, o Santos quer um outro lateral. Peraí, precisa. Tem o Igor Vinícius que assumiu a titularidade. A gente sabe que é um cara que oscila, que vai oscilar, por mais que tenha feito uma reta final de temporada brilhante. Brilhante, para mim, assim, um jogador ao lado do Ilharão, mais consistente nos últimos 5, 6 jogos. Ao lado do Guilherme também, o Neymar foi importante naquele jogo, nos 2 jogos contra Mirassol, principalmente contra Sport e Juventude, mas os caras mais consistentes desse time foram o Igor Vinícius, o Ilharão e o Guilherme, né? E assim, eu sei que ele vai oscilar, que ele sofreu vários problemas físicos em temporadas longas no São Paulo, que o Santos precisa de um lateral, mas não dá para contar com o Sherman. Não dá para contar com o menino da base para esses momentos. Você vai ter que gastar em contratar um lateral. Aí você vai de Mancuso, que assim, um lateral anão. Se o lateral for um cara muito baixo, ele tem que ser tão bom quanto o Léo, que é um dos maiores laterais da história do Santos. Aí beleza, você compensa com uma qualidade absurda. O Léo tinha muita habilidade, tinha muita técnica, tinha muita velocidade, tinha muita visão de jogo. Então você consegue suprir. E ele era forte, né? Fisicamente, ele era troncudo. Você consegue suprir a altura. Você consegue suprir. Agora, se você não for como um Léo, não dá pra você ter um lateral em 2026 pequeno, com menos de 1,70 m. Não dá. Essa é a escolha do Santos. E aí, para isso, ele prefere ter o Mancuso do que trabalhar na reserva JP Sherman e dar mais minutos pro Sherman na temporada. Sendo que o Sherman passou por seleção de base, o Sherman na mão do Vojvoda pode evoluir. Sabe, quanto que isso vai custar, quanto que o Mancuso vai ganhar. Sabe, são escolhas que não dá pra entender. E gente, mas beleza, o Sherman não deu certo. Não tem nenhum outro lateral na base, no sub-20, que possa, ou no sub-17, que possa ter um pouco mais de minutos e suprir. O que o Santos tá fazendo na base, então? Se na hora de poder promover um menino,
O Santos tem que buscar jogadores medíocres que caíram de divisão em outros times. Sabe? Não dá pra entender. Um outro cara que eu quero falar aqui é o Patrick, né? Que tá voltando. O Atlético Paranaense já disse que não fica com o jogador. Mas assim, sabe o que isso muda? Muito pouco. Sabe por quê? Porque o Santos pagava 80% dos salários do Patrick. Agora o Atlético sobe e fala, não, já estamos na Série A, é um jogador de Série B. Não serve, um jogador que o Santos fez contrato longo, que o Santos pagou caro pro Atlético Mineiro e fez um contrato de 500 milhas por mês, 500 picanhas por mês. E agora faz o que com o Patrick? Vai ter time de Série A querendo o Patrick? Porque se tiver time de Série B vai pagar no máximo 20% do salário. Sabe? Então assim, de novo, e quem contratou o Patrick? O Galo, que só foi demitido quando não conseguiu contratar o Gustavo Quinteiros, porque na visão do Marcelo Teixeira tinha know-how para ficar em 2025. Quando ele passa aquele papelão com o Gustavo Quinteiros, o Marcelo Teixeira fica exposto e decide demitir. Mas são frutos dos diretores de futebol ruins que o Marcelo Teixeira contrata essas contratações. Será que você não vê, Marcelo? Será que você não enxerga isso, cara? Será que você não enxerga o tanto de erros que foram cometidos? O quanto que a situação do clube financeira e esportiva poderia estar melhor se você tivesse tido um pouquinho mais de diretores de futebol, um pouquinho melhores os seus diretores de futebol, que escolhessem um pouquinho melhor os jogadores aos quais contratar. Se você não tivesse um departamento de scout profissionalizado, são 3 pessoas, Marcelo, 2 são filhos de conselheiro. Acaba com isso, faz um departamento de scout do zero, um departamento de scout referência, vai buscar profissionais em outros clubes, monta um departamento de scout do zero, cara, profissional, cria um ambiente para que esses erros sejam minimizados, porque custam muito os cofres do Santos e você sabe que você não vai ter que pagar. Quem vai ter que pagar é o clube, porque uma hora você vai sair, sendo SAF ou saindo pela urna, uma hora você vai sair, esse dinheiro você sabe muito bem que não vai sair do bolso da sua família, Marcelo. Administre o Santos melhor, cara. Escolha melhor os profissionais que trabalham no seu lado, os caras que te dão conselho, bicho. É muito erro, muito erro. Agora fala-se de reforços gringos, né? O Lucas Mussetti falou que o Santos não vai aproveitar de times que caíram, como por exemplo, o Santos não está negociando com ninguém do Fortaleza, o Santos olha para o exterior. Quem que o Santos trouxe do exterior ultimamente aí que deu certo pra caramba, hein? Cabalheiro veio do exterior, Bilal Brahimi veio do exterior, o Rolezer veio do exterior, é um bom jogador, mas custou muito caro e é hoje reserva do time. O Barreal pertence a um time do exterior, mas estava jogando no Brasil. O Zaivaldo se tornou titular, veio de um time do Brasil. O Ilharão veio do exterior, foi um bom reforço. O João Schmidt lá atrás veio do exterior, bom reforço. O Zé Rafael estava no Brasil. Será que é o momento de ficar focando em jogador do exterior? Não é momento de aproveitar, por exemplo, times que estão em baixa? Eu sei que, por exemplo, Mancuso eu sou contra. Mas, por exemplo, Moisés, atacante do Fortaleza, eu acho ele melhor do que o Guilherme. Outras características, é um jogador, para mim, mais técnico, bem mais técnico. Eu acho que cairia muito mais no gosto do torcedor do que o Guilherme, porque ele tem muito mais refino, não é tão físico quanto o Guilherme, é um jogador que é muito mais propenso a lesões do que o Guilherme. Mas eu acho um jogador interessantíssimo. Por que o Santos não vai buscar? Pochettino, por exemplo, eu sei que ele é meia, mas ele pode jogar como terceiro homem de meio. O Mussetti falou que o Santos busca um meio-campista com essas características. Não pode ser o Pochettino? Eu acho um jogador interessante. Não acho ele nada absurdo, mas um jogador interessante. Cara, o Santos tá precisando de um centroavante. Tá falando em Gabriel. Quanto custa o Gabriel por mês? Eu sei que o Daverson, cabecinha de ovo, mas sei lá, e o reserva dele, que inclusive rebaixou o Santos com um golaço lá de cobertura, o Lucero. O Lucero fez uma péssima temporada pelo Fortaleza. Mas é uma temporada ruim. A outra, de 2024, dele foi muito boa. O Lucero não poderia ser um cara melhor que o Lautaro, vir emprestado, tá embaixo no Fortaleza. O Santos não pode ter essa criatividade. Trabalhou com o Vojvoda. É muito estranho isso, assim, sabe? E, de novo, acho que essa diretoria está muito preocupada em montar o melhor time possível
como ele pode fazer, como essa diretoria pode fazer para montar esse time possível diante do que pode gastar nesse momento, mas assim, pouco preocupada com o futuro. Vou te dar um exemplo, o Roleiser foi contratado temporada passada, 11 milhões de euros. Sabe quanto que o Santos pagou pelo Roleiser em 2025? Zero. As parcelas do Roleiser começam a estourar esse ano. Então é como se o Santos não tivesse comprado o Roleiser no ano passado. É como se o Santos tivesse comprado o Roleiser esse ano. Porque o Santos vai começar a pagar o Roleiser esse ano. E se o Santos não pagar a primeira parcela, é FIFA, aí é Transferban, aí é o Caramba 4, e é juros acumulados e etc. E vai inviabilizando o clube. Então assim, tem que considerar como se o Santos estivesse contratando um jogador de 11 milhões de euros. Porque o Santos ainda não pagou R$1. Então você vai contratar, vai contratar quem? Vai gastar quanto? Não bastou contratar 2 zagueiros mais ou menos por 8 milhões de dólares? Gente, e aí chega aqui no que eu quero, no grande X da questão, que é a perplexidade que eu fiquei ao fazer o meu último vídeo sobre as tomadas de decisões que eu teria. Falei de Barreal, falei de outros jogadores e tal. Falei, né, adoraria ter uma BMW, uma M3 e não posso, então não vou ter, porque eu penso na minha casa, na minha saúde financeira, coisa que o Santos não pensa, né? Assim, eu achei que fosse um vídeo aquele vídeo que eu fosse apanhar muito. Por quê? Porque como eu falei, na minha cabeça torcedora, a maioria deles, assim, tá pensando em ter o melhor time mais forte possível pro ano, para poder se divertir vendo o time, para poder tirar um barato do amigo, para poder parar na frente da televisão e falar, caralho, pô, que legal ver o meu time jogar, para sentir saudade de ver o time dele jogar e tudo mais. E assim, a parte financeira, ele fala, cara, isso não é problema meu, isso é problema do presidente, isso é problema da gestão, se isso vai estourar lá na frente, o clube de futebol não quebra, é isso mesmo, todo mundo faz assim. Só que assim, ao ler os comentários desse vídeo e ao ler os comentários de um vídeo do meu amigo, o Fábio Sormani, que também falou sobre um tema essa semana, e aí eu fiz questão de olhar os comentários assim, gente, tem muita gente preocupada com a questão financeira do Santos e apoiando o que eu falei, falando, cara, você tem total razão, o Santos tem que tomar uma decisão de uma vez por todas de encarar o problema financeiro que tem, de peito aberto, e fazer uma gestão austera, fazer uma gestão minimamente preocupada com o futuro do clube, fazer uma gestão baseada no que o Mirassol tem feito, dada as proporções, né? O Mirassol tem outro tipo de receita, mas também o Mirassol tem dívida zero, o Santos tem uma dívida monstruosa. Ainda assim, com dívida zero, o Mirassol, que vai disputar uma Libertadores, está perdendo jogadores. Vai perder o Danielzinho para o São Paulo, que foi contratado. O Gabriel está indo para o mercado alternativo. Vi aí o país que ele vai jogar, um país super lado B. Jogadores titulares. E o Mirassol não tem muito o que fazer e não vai fazer loucura para segurar mesmo com uma dívida zero. Porque o clube está acima do time que está em campo. Precisamos manter a estrutura do clube, precisamos manter tudo funcionando, para que a gente tenha aqui, independentemente de quem sejam os 11 caras com fome e de acordo com a política do clube. É ruim perder jogadores importantes para a próxima temporada, quando o Mirassol vai ter que dar um salto? É muito ruim. Pode ser que o Mirassol não consiga se reaver e ter uma política de reforços como poderia, e fazer um ano ruim, até cair de divisão. Pode acontecer, o Fortaleza caiu com toda a boa administração que o Fortaleza tem, porque esses times têm menos margem para erros. Um erro para o Mirassol é muito mais grave do que um erro para o Santos. O Santos, com tudo que o Santos gastou para a temporada de 2025, o Santos precisava errar muito para cair. E quase caiu. Quase caiu. Então, o meu ponto é que o torcedor, para minha surpresa, está acordando para esses assuntos. Está entendendo que, assim, dá pra... Primeiro que assim, não é só sobre, tipo, cara, não contrata ninguém, se vira com o que tem e foda-se. Não é sobre isso. Mas é sobre entender que nem sempre o melhor time vai ser o que tem o mais investimento. Muitas vezes o melhor investimento tá na onde você não tá olhando, para onde o nariz não tá apontado. E para isso você precisa de profissionalismo dentro do clube. Para isso você precisa de processo, para isso você precisa de boas pessoas lá dentro com visão. Eu sempre falo aqui, o Santos começou a entrar nessa onda para baixo quando o Zito faleceu. Quando o Zito fica mal de saúde, deixa o clube e depois vem a falecer.
Ele foi o responsável, ele tinha um olhar clínico, ele foi o responsável por trazer vários jogadores que ninguém estava prestando atenção, que mudaram a história do Santos. O Léo, que eu citei aqui nesse vídeo, é um deles, observado pelo seu Zito. O Renatinho é um desses, o Elano é um desses. E tantos outros jogadores que o Zito olhou em mercados menores, interior de São Paulo, e falou, pô, quero esse rapaz aqui. E os caras deram o que deram. Os caras deram o que deram. Então o Santos precisa investir nesse tipo de profissional dentro do clube, que tem um olhar clínico, que vai acertar muito mais do que errar. Porque o Santos tem uma margem menor de grana que os seus concorrentes de primeira prateleira no Campeonato Brasileiro. E enquanto o Santos não for uma SAF, continuará sendo assim. E pode ser que venha a se tornar uma SAF e continue sendo assim, porque há vários modelos de SAF. Há um modelo de SAF que é simplesmente austero, o modelo Ronaldo no Cruzeiro, de simplesmente trabalhar com o que os cofres do clube faz e enxugar gastos. O Cruzeiro fez isso, mas há outros modelos de SAF, como por exemplo o do Botafogo, que tem do Textor, que tem injeção de dinheiro, que ali é uma injeção de dinheiro meio falsa, porque é injeção para poder inflacionar e depois tirar. Mas o do Bahia, que é satélite, é diferente, mas tem injeção de dinheiro. Cara, não sendo uma empresa que tem interesse de injetar dinheiro, mesmo que seja SAF, isso não vai mudar, porque o Santos tem uma capacidade de receita menor do que os seus rivais. Então o Santos precisa ser forte no que ele sempre foi, futebol de base, e inteligência na hora de contratar quem ninguém está olhando. O Brasão, que assim, o Brasão foi um olhar clínico desses, do Carille. Com todas as críticas que o Carille merece, quem queria o Brasão no futebol brasileiro? Quem conhecia o Brasão? O Santos ainda fez com que o Brasão pagasse do bolso dele a rescisão do time dele italiano para vir. E hoje, olha quanto que o Brasão vale. Olha o acerto do Brasão. Se o Brasão sair, olha a grana que ele pode deixar aos cofres do Santos. O Santos precisa de mais brasões. O Santos precisa de mais jogadores assim. E o Brasão, que hoje vale muito, não veio a peso de ouro. O Santos sempre foi muito bom quando tem profissionais bons para olhar para quem ninguém está olhando. Eu sei que torcedor quer jogador de aeroporto, quer ir lá buscar o cara, levantar o cara, etc. Mas isso deu poucas vezes na história do Santos certo. Geralmente na história do Santos o que dá certo é jogador da base, formado nas categorias de base do clube, os meninos da vila, e jogadores que chegaram sob desconfiança, apostas. Então, mas para isso você não pode trazer Bilal, não pode trazer Cabalheiros, você tem que trazer jogadores, cara, jogadores bons de verdade. E o futebol brasileiro tem esses caras. O Mirassol mostrou isso, que dá para fazer isso. Dá para fazer isso. E o Santos já tem algo que é o mais difícil, que é um bom treinador disposto a ficar. Então por que não mudar essa política? A minha perplexidade é de ver que o torcedor está abraçando isso, está entendendo que o que mais importa não é o time do ano que vem, mas é a situação do clube. Isso me deixa muito feliz, porque é menos margem para o Marcelo ser populista. De repente o populismo, Marcelo, tá em você atacar o real problema, cuidar melhor das finanças do clube. Não estou dizendo para você montar um time ruim, fazer um desmonte total, não estou falando para você fazer isso. Mas assim, ser um pouco mais preocupado com os processos, menos preocupado com a política, com a aparelhagem que você colocou no clube para agradar os conselheiros que votam na aprovação de balanço, vão votar na aprovação do seu próximo balanço no ano que vem, está preocupado, né? Porque o balanço é muito ruim. Então você precisa ficar agradando os caras, colocando filho de conselheiro no departamento de scout, precisa ficar tendo assistente da presidência tudo conselheirinho, né? Porque você precisa se aparelhar. Mas, cara, a melhor maneira de se aparelhar é fazendo boa gestão. A maneira mais fácil de você continuar no clube e ficar o tempo que você quiser à frente do clube, inclusive se utilizando do clube politicamente a fins pessoais, é fazendo uma boa gestão. E uma boa gestão não é só bola dentro da caixinha. O torcedor está entendendo isso cada vez mais. Boa gestão também é financeira. A Leila Pereira, na sua segunda gestão agora, ganhou só um campeonato paulista, mas ela não é contestada, porque os cofres do Palmeiras estão dando superávit todo ano. Ela é muito elogiada como administradora. Entenda que hoje administrar futebol não é só ganhar jogos, cara. É você saber o que você está fazendo, é você organizar o clube melhor, é você investir em infraestrutura. Tenha isso na cabeça, Marcelo.
Pelo amor de Deus, cara. Não é tão difícil. Cuida desse clube, cara. Seu pai cuidou tão bem. Se você quer ver seu filho lá um dia, mesmo que seja como CEO de uma SAF, etc, o caramba, porra, se você sair bem, se você entregar um clube vivo, austero, bem gerido, melhor, vai ser natural essa transição, mas será que seu filho um dia vai deter os poderes do Santos sem aparelhamento com essa gestão que você está fazendo? Seu pai deixou um ótimo legado para você. Que legado do Santos você tá deixando pro seu filho, cara? Porque eu sei que você quer ver seu filho na presidência. Eu sei que você quer, cara. Eu sei que você pode falar que não, pode negar, mas eu sei que você quer. Ele já exerce um cargo de muito poder dentro do Santos, por mais que não esteja sob o guarda-chuva do estatuto. Então, velho, pelo menos assim, se é isso que você quer, faz por onde? E se você fizer por onde, vai ter torcedor que vai votar em você. Eu não voto nunca, mas nunca. Não voto nunca em você. Mas vai ter muita gente que vai votar. Entendeu? Então, bicho, é isso. Pelo menos a gente tá acordando como torcida. Eu sei que aqui, nesse canal, claro, assim, é um canal de pessoas que, na maioria, gostam do que eu falo, por isso que vêm aqui me assistir. No canal do Sormani também, mas eu fiquei impressionado com o volume de gente preocupado com a situação financeira do Santos. E eu acho que esse número de pessoas está cada vez mais crescendo e está acordando porque está entendendo o novo modus operandi do futebol brasileiro, que é ou você se organiza ou você fica para trás. Ou você cuida da casinha ou você, irmão, vai ser destruído, vai ser engolido e vai virar história. E a gente está num momento muito na linha, do bico do corvo para decidir isso. E quem está no comando é o Marcelo. No meio de uma intertemporada. Eu espero que ele faça boas escolhas e a gente vai estar aqui para opinar. Grande abraço, bom domingo a todos e até amanhã.